Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para mais uma dobradinha live podcast. O assunto hoje NBA. Eu tô aqui com meu amigo Lucas Marques, que você pode seguir no One, escreve One, R43. Vai estar na descrição aqui a arroba dele lá pra você seguir. Um cara que sabe muito, os caras mais sabem de draft da NBA. Obviamente, draft vai ser nessa terça-feira às 9 horas da noite. Vi aqui no Disney Plus que vai ter transmissão da ESPN. Não sei se vai ser transmissão brasileira, se vai ser só a transmissão em inglês, né, lá dos Estados Unidos. Mas vai ter como assistir o draft, então não deixe de assistir. Que é um momento muito importante, acontece bem mais perto das finais da NBA, que, por exemplo, eu sei que eu cubro NBA e NFL aqui no podcast, então tem muita gente que gosta de NFL também. O Super Bowl é o segundo domingo de fevereiro, o draft é no final de abril, né? Então tem um espaço maior ali pra gente consumir conteúdo de draft. Na NBA não, a gente mergulha já aqui, então já estamos na semana do draft, terça-feira, vai ter episódio. Eu e o Lucas vamos fazer episódio logo depois que acabar a primeira rodada do draft, falando de todas as 30 escolhas da primeira rodada. Hoje a gente vai falar sobre rumores do draft, o que tá sendo falado na imprensa dos Estados Unidos. Vamos falar de rumores do mercado da NBA. Teve veterano renovando o contrato, teve mais desdobramentos da novela Giannis Antetokounmpo. Muita coisa pra gente falar. Lucas, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Ansioso pro draft? Pô, eu tô ansioso, né? Acho que é os melhores drafts que a gente tem nos últimos anos. Com 3 jogadores aí especiais, né? Todo mundo numa expectativa muito grande. Era para ser o Cooper Flag também nesse draft, né? Era pra gente ter o Cooper Flag também nesse draft. Ele adiantou, então a gente não vai ter, mas ele é dessa classe, né? Jogou contra o Cameron Boozer muitas vezes. A disputa era entre eles dois, né? Agora entrou o Tibança também, tem o Darren Patterson, então assim, um draft que pode mudar a história de muitas franquias, né? Principalmente quem tá lá no topo agora, como é o caso do Wizards, o caso do Jazz também, que é um time que tava ali sempre ali ficando em quinto, sexto, às vezes quarto, e agora conseguiu uma escolha no top 3, então muita expectativa aí para mais o draft, e vamos ver o que vai acontecer, né? Muitas incertezas ainda, né? Muitas incertezas, e vamos começar pela incerteza no topo desse draft, né? Que eu não sei se é tão incerteza assim. Nesse momento, a gente tem como favorito para ser a primeira escolha geral do draft o A.J. Dibunsa, ala de BYU. Ele que começou o processo do draft ali depois que, assim, quando tava perto da loteria, né? Ele vai ser a primeira escolha geral e tal. Ele começou como o favorito e teve algum momento ali, será que não é o Kembuza? Será que não é o Darren Peterson e tal? E hoje, a gente tá aqui na live no início da semana antes do draft. Hoje ele é o favorito para ser a primeira escolha geral. Eu quero saber a sua opinião, o que você faria sobre se você fosse o general manager do Washington Wizards, Lucas. Mas antes eu quero saber a sua opinião como um cara que acompanha muito o draft. Você concorda com essa noção de que independente do que você acha, se deveria ou não, você acha que o A.J. Dibunsa é mesmo o grande favorito para ser a primeira escolha geral do draft nesse momento? Eu acho que sim, né? Tudo aponta, né, para que ele vai ser escolhido em primeiro. Ele também já falou, né? Ficou uma historinha assim: você quer jogar em Washington, aquela coisa, não sei o que lá. Ele falou que eu vou se tiver que ir, eu vou. Eu sou jogador que posso mudar a cultura da franquia, aquela coisa. Sou aquele cara que. Ele até falou, né, que se eu for para Washington, o Trae Young vai ter que mudar a camisa 3. Ele já falou essa, né? Soltou essa daí, vai ter que mudar a camisa 3 porque. Eu sou o cara então, assim, eu acho que tudo aponta, né, que a gente vai ter ele em primeiro. A não ser que a gente tenha... Esse draft tá me lembrando muito o draft que a gente teve do Paulo Banchero e do Chet, que foi aquela coisa, quem vai ser? Vai ser o Chet, vai ser o Paulo, vai. E aí, quem sobrasse, o outro ia pegar o Jabari, né? Acabou que foi o Paulo mesmo, o primeiro, né?
Até falaram que acho que os 3 dias antes falaram, o Chet vai ser draftado pelo Orlando. Né? E ficou essa história que, quem é que vai ser? Acabou que foi mesmo o Paolo, o Chet foi o segundo, o terceiro foi o Jabari. Então, pelas notícias, né, eu acredito que o AJ vai ser draftado em primeiro, e aí a gente vai ter ali quem é que vai ser em segundo, né? Se vai ser o Peterson ou se vai ser o Cameron Boozer, né? Eles têm essa dúvida também aí, mas eu acho que se o AJ ficar em primeiro mesmo, vai ser o Peterson em segundo e o Cameron Boozer em terceiro. Manda um abraço pro pessoal do chat, né? O Rafael, o João Souza, que estão chegando aqui. Eu concordo com você. Eu acho que a gente vai ver o AJ Dybantsa na primeira escolha do draft, né? Porque, assim, ele é o meu jogador favorito nesse draft? Não, não é. Eu tenho o Darren Peterson como o jogador mais talentoso dessa classe. Eu consigo entender o AJ Dybantsa por conta do ser um arquétipo mais valioso, né? Por ele ser um ala, o tamanho que ele tem, assim. Você pega a humanidade, tem mais pessoas de 1,90m e 1,95m do que pessoas de 2 metros de altura, 2,05 m, sei lá quanto que ele tem de altura exatamente, com a capacidade de se movimentar que ele tem, com a coordenação que ele tem, com a força. Então, é um arquétipo mais difícil de se encontrar, né? E eu consigo ver a visão do Washington Wizards de, a gente tem o Alex Sarr, a gente tem... Quem não sabe ainda se vai ter o Anthony Davis, né? Porque nem o Davis, nem o Trae Young é uma garantia que os dois estarão na equipe, mas você monta um time alto, você monta um time forte, a gente já passou dos dias, do breve momento ali do small ball, do lineup da morte do Golden State Warriors e tal. Tamanho voltou a importar na NBA e o AJ Dybantsa tem isso. Eu acho que tem algumas questões defensivas que eu não gosto dele, mas eu acredito que ele pode melhorar. O arremesso de 3 dele eu acho que vai melhorar com o espaçamento da NBA. Eu acho que ele vai conseguir ter um aproveitamento melhor, mas eu acho o Darren Peterson mais talentoso. E agora a segunda pergunta, o que você faria, Lucas? Porque eu já falei aqui, quando a gente fez o mock draft na semana passada, eu já falei aqui agora. Eu selecionaria o Darren Peterson com a primeira escolha geral do draft. O que você faria se você fosse o presidente do Washington Wizards? Porque, como você falou, é difícil essa escolha, porque assim, você tem o AJ Dybantsa, que, cara, você tem potencial grande dele. Eu acho que sim, tem as questões de defesa que ele pode melhorar e tal, até o arremesso dele de trade, mas assim, um cara com aquele tamanho, né? A força que ele tem. E o arremesso dele já se vê que é com jogos ali, principalmente de meia distância, às vezes o arremesso próprio de três do perímetro dele. Então, você olha assim, é um cara com. Se ele conseguir atingir o potencial que se espera dele, é um cara que pode dominar a liga, né? Você tem aí vários caras como o Jason Tatum, você viu já o Cooper Flag também, primeira temporada dele muito boa, né? Começou lento, depois ele foi, né? Foi crescendo ali do metade do final da temporada ele foi crescendo. Então, assim, quando você olha isso, é muito atraente. Do outro lado também você tem um Darren Peterson, que esse cara é um grande jogador também. Muita gente classifica ele aí como talvez o melhor guarda que a gente tenha, né? Desses últimos drafts aí. Acho que sim. Tem a questão também que o Dylan Harper também estreou esse ano. Estreou muito bem, a gente viu jogando as finais aí. Parece um veterano jogando. O Darren Peterson também tem essa coisa de parecer um veterano jogando. Então, assim, é uma escolha muito difícil. Assim, dos últimos drafts assim, que eu parei para analisar, é bem difícil. Eu acho assim, na situação que o Washington tiver aqui, eu acho que quem eles draftarem tá vindo tudo normal. Eu, se fosse o Washington, draftaria por talento. Eu acho que eu draftaria o Darren Peterson na primeira escolha pelo talento, como você falou. Ele é mais talentoso, né? Se você olhar os dois assim, como eles estão hoje, você vai falar, o Darren Peterson é mais talentoso. Mas acho que assim, se eles acabarem draftando o AJ também, não vai estar muito ali, não, porque assim, até que o Boozer acabou ficando um pouco para trás, né? Sim. Ele acabou ficando um pouco para trás desses dois aí. Mas ele também é muito bom também. Então, assim, acho que quem acabou caindo nesse top 3 aí, quem foi selecionado, mas eu ficaria com o Peterson. Acho que por Washington ainda tem um espaço de
eles podem draftar por talento, não draftar pelo encaixe, né? Porque Uhum. o Trae Young a gente não sabe se ele vai ficar, o Anthony Davis a gente não sabe se vai ficar, né? Eles têm um núcleo de jogos ainda que assim, tá se formando, não um núcleo de jogos formado já, então eu iria pelo talento. Eu acho que o Peterson já tem mais esse jeitão de jogador que vai chegar na liga já e já vai botar o time, até mesmo porque o leste é uma conferência que, assim, tirando os times do topo, do meio para baixo, é um negócio meio caótico, né? Sim. Então, talvez se o Washington já conseguir ter um time legal para esse ano, pô, de repente já pega um top 6, pega um play-in. Então, Sim. eu iria pelo talento do Darren Peterson para a primeira escolha. Mas se for o AJ também, acho que não tá errado, não. O de Bansa, ele também tem a questão dele ser um prospecto mais limpo, eu diria, porque não tem aquela polêmica do Darren Peterson, dos jogos dele na Universidade de Kansas, que ele deixou e tal, a questão das câimbras, que levou muita gente a questionar o comprometimento dele com a equipe e tudo mais. Nesse ponto, o de Bansa é um cara que é mais limpo nesse ponto, né? Mas, obviamente, eu concordo. Eu selecionaria... E assim, a questão do Trae Young, ele optou por... ele tinha uma player option que ele recusou, né? Ele vai ser uma free agent. 100% esperado, né? Ao que tudo indica, eu ficaria chocado se ele não renovar com o Washington Wizards. Eu acho que até o futuro do Anthony Davis é mais incerto, né? Porque especula-se que ele pode pedir pra ser trocado, né, e tudo mais. E, sinceramente, eu não sei se o Washington Wizards ficaria muito chateado se o Anthony Davis pedisse pra ser trocado, Não né? dá. Porque você meio que... Aí você dá a chave da franquia logo pra esses jogadores jovens, né? E, enfim. Vamos passar agora pra segunda escolha do draft, né? O Utah Jazz vai ser a segunda escolha. Nesse momento, o Darren Peterson é favorito para ser a segunda escolha geral. Só que tem uma questão importante. O pai dele, Carlos Boozer, ex-ala pivô do Chicago Bulls e vários outros times e tal, ele trabalha na diretoria do Utah Jazz, né? Não sei se ele é olheiro ou se ele trabalha no front office, mas ele trabalha no Utah Jazz, então liga-se muito o Ken Boozer ao time que o pai dele trabalha. O Ken Boozer faz eu me sentir muito velho, Lucas, porque eu entrevistei o Carlos Boozer no jogo da NBA aqui no Brasil, no primeiro jogo foi de pré-temporada, né? O Chicago Bulls e o Washington Wizards, inclusive. Eu entrevistei o Carlos Boozer, então agora o filho dele potencialmente sendo draftado. Então, as odds aqui nos dizem que é uma disputa apertada ainda entre Darren Peterson e Cameron Boozer, como ele gosta de ser chamado. A gente já estabeleceu aqui que a gente gosta mais do Darren Peterson como prospecto. Você acha que o Utah Jazz pode pensar em encaixe aqui e talvez acreditar que a gente pode fazer essa linha de frente com Boozer, Markkanen e Jaren Jackson Jr., o Walker Kessler tá pedindo muito dinheiro, deixa ele testar o mercado, vamos fazer essa linha de frente, é funcional. O Darren Peterson, teoricamente, é um time que ainda precisa de guarda, né? Eu gosto do George, mas ainda precisa de um armador, e o Darren Peterson pode ser esse cara. O que você acha em termos de encaixe? Que o Utah Jazz deveria fazer aqui? Eu acho que assim, se o AJ sair mesmo da primeira, eu acho que o Jazz tem que ir no Peterson, que aí você pega um jogador que, tem um talento que quem acompanha mais, né, no dia a dia diz que é geracional, né? E pelo que a gente assiste, ele tem um talento realmente de ser um jogador geracional. Então, assim, eu acho que você resolveria esse problema na armação, porque, assim, de fato, eles têm lá o Isaiah Collier, né, que também está jogando, está se desenvolvendo. Tem o Kenyon, que fez uma temporada que, assim, se estourou, vamos dizer assim, né? Ele fez aquilo que estava se esperando dele. Mas eu, assim, falando sobre a pergunta, né? O que eu fui pro Jazz? Acho que, cara, o AJ saiu na 1, pega o Darren. Saiu o Darren na 1, pega o AJ na 2 e, entendeu? Acho que não tem muito erro aqui. Acho que um dos dois ali resolve. Agora, sobre o Boozer, é um jogador que eu acompanhei ele muito no high school. Eu assisti mais jogos dele no high school do que provavelmente no college. Ele era um jogador que, assim, que do high school pro college, ele mudou bastante, né? Ele era um jogador que tinha uma função mais do high school até de carregar a bola,
né? Nos jogos, se você pegar nos jogos dele com o Perflag, né? Que os jogos que viralizaram mais, você viu que várias vezes ele estava lá batendo bola como fosse um ala mesmo, né? Aí ele agora é um cara que no college se tornou aquele jogador mais eficiente, ele se tornou um jogador mais eficiente, mas ele joga mais perto da cesta, né? Uhum. Então, assim, você olhar, é que assim, o Markkanen, ele é um jogador que habilita muito esses caras que jogam próximo da cesta, né? Porque ele chuta. Sim. Então, assim, como ele abre a quadra, então, tecnicamente, se você vai olhar com um cara mais perto da cesta lá, seja o Boozer, seja o Jaren Jackson Jr., vai funcionar, né? Mas, assim, é porque eu acho que realmente o Boozer, ele ficou um pouco para trás desses dois aí. Esses dois descolaram um pouco dele. É uma escolha que o Dé vai ter que pensar, porque eu já ouvi, né, que parece que o Peterson só foi conversar com o Wizards, né? Sim, essa Ele só notícia. fez. Ele só fez. Então, assim, pode indicar que o Jazz, talvez, saindo o Guadina 1, vai pegar o Boozer, né? Porque É, o Utah Jazz no ano passado, o Ace Bailey tava esperneando, não queria, não e pegou queria. esse dele, foi. Foda-se, vambora. Você não quer ir? Não tem Não, jeito. ainda tem o Ace Bailey, né? Que é um Ainda jogador tem o também que Ace daqui a Bailey. pouco é um jogador que pode estourar também, né? E Sim. ele fez a temporada até legal, né? Segunda metade, principalmente, ele foi muito bem, né, da temporada. E joga de armador também, Sim. joga de bate bola. Eu Mas assim, iria. eu iria no Peterson. Assim, Eu curto também. e grosso, assim, Peterson. Quem sair na 1 aí, pega o outro na 2 e. Sim. Eu gosto muito do Ken Boozer, eu acho que teria um draft que ele seria a primeira escolha geral. Assim, eu estaria roubando usando esse exemplo, mas o draft do Hisashi, por exemplo, o Ken Boozer, Sim. Ken Boozer Sim. seria a primeira escolha geral. Ele é muito forte para a idade dele, né? Ele já se impõe fisicamente muito bem, tem um bom arremesso de 3, ele tem uma boa visão, ele pode ser meio que ali um pouco do seu point forward, né? E a questão é que eu acho que o Utah Jazz pode se convencer que é um bom fit, Markkanen, Boozer e Jaren Jackson Jr. Eu particularmente não acho. Porque, assim, você teria o Markkanen espaçando a quadra e você Isso. teria o Boozer e o Jaren Jackson Jr. mais próximos ao garrafão, né? E Jaren Jackson Jr. é um cara que te irrita porque ele pega 6 rebotes por jogo, né? Ele me irrita muito ele. Que é um absurdo pra um cara do tamanho dele, né? Então, você colocaria uma pressão muito grande no Ken Boozer pra ele ser esse reboteiro, né? E eu vi uma Pro Comp, né, uma comparação de um jogador profissional que eu achei bem interessante do Ken Boozer, que eu achei... Kevin Love, que eu achei bem interessante pro... Talvez ele não seja o arremessador que o Kevin Love era, né? Nem o reboteiro, mas... acho mais móvel do que o Kevin Love, principalmente o Kevin Love ali jovem, né? Mas é bem interessante. E a inteligência também, né? O Boozer é inteligente, Sim, bem inteligente. O Love do Minnesota, né? Quando ele sim, apareceu, assim, estourou na liga, ele era um cara muito inteligente. E também, né? Até no Cleveland, né? Porque as combinações dele com o LeBron era. Você viu que era um jogador sim, inteligente, né? sim. Vamos falar agora de outros times que podem Sim. subir, podem descer nesse draft. E vamos começar falando sobre o Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets que nesse momento tem a 6ª escolha do draft e, segundo a imprensa dos Estados Unidos, tá buscando subir pro top 4 usando essa 6ª escolha e escolhas futuras. Mas se a equipe não conseguir subir, o plano deles é descer no draft, né? Se eles não conseguirem ir pro top 4, descer, porque eles estão numa posição bem complicada, né? Porque eles selecionaram aproximadamente 35 armadores no último draft e eles estão num spot ali que os rankings, por exemplo, o Consensus Board, que vocês veem muito citar, o Consensus Board, ele pega o ranking dos prospectos dos principais analistas e eles basicamente tiram uma média, né? E é muito fiel com o que acontece no draft, por isso que eu cito muito. Eles têm a escolha número 6 e eles estão numa posição ali que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 guards, né? Que é uma posição que eles já selecionaram 3 jogadores para a posição no último draft. Então o Brooklyn Nets faz sentido. Eles querem subir para pegar um desses top 4, ou então você sai dali porque é uma posição que a equipe não precisa. Eu sei que o Brooklyn Nets não tá no estágio ainda de vamos draftar por necessidade, né? É um time que precisa acumular todo o talento que pode, até porque nenhum desses caras que eles selecionaram ano passado se firmaram. Mas é meio que difícil você justificar
você usar a escolha em mais um armador, né? Depois do que eles fizeram no passado. Eles pegaram vários jogadores assim que não teve uma linha, né? Eles pegaram, acho que o Ben Saraf, pegaram o Drake Powell, aí foram pegando jogador assim. Egodene, Nolan Traoré. Isso. E aí acho ficou com... aqui, mas voltou isso. Basicamente ali, o Ben Saraf é um guard, né? O Egodeme é um armador, o Nolan Traoré é um armador. O Danny Wolf é um point forward, né? É um cara que é... Então, muitos caras redundantes. Aí você vai botar mais um cara que precisa da bola na mão nessa... É meio complicado justificar. Então assim, aí acaba que eles têm... Eles têm na 4, tá tudo... o consenso, né? Que vai ser o Caleb Wilson, que aí realmente é um jogador que faz sentido eles subirem. E aí, para baixo, né, tem o Nate Ament, o Adeymara e o Axel Landenborg. Então, assim, mas você pegar um desses jogadores na 6, talvez não faça muito sentido, a não ser que o Adeymara já tenha impressionado todo mundo, né, ao ponto de, vou pegar o Mara na 6 e acabou, né? Mas faz mais sentido, talvez, eles descerem, né, acumularem mais alguma capital de draft para os próximos, né? E aí eles draftarem alguém, né? Pode ser o Mara, pode ser o Axel, né? Então faz mais sentido pro Nets. Parece que eles gostam do Hans Steinbeck, né? O pivô de Washington, que eu gosto bastante. Do Washington, né? Também é um jogador interessante, Assim, o Brooklyn... Porque o último draft, para mim, não fez sentido nenhum. Foi um draft que eu achei assim, eles vão trocar essas escolhas, né? Vão começar a fazer troca. Draftaram todo mundo assim, botaram lá no time e foi embora. Né? Então, assim, pegar o Akuf, que é um dos jogadores que eu tô vendo muito falar que ele pode sair na 6, né? Pegar o Keaton Agler, sei lá, né? Como você falou, é mais um jogador que vai ficar redundante com aquilo que eles já fizeram no passado, né? Então, talvez, se subir, ótimo. Caleb Wilson, acho que é um excelente jogador, eu gosto muito dele. Também. Acho ele excepcional, acho que é um jogador que tem muito, assim, e até mesmo ele põe um time como o Brooklyn, que tá um pouco atrás dessa reconstrução, né? Eles estão um pouco atrás. É bom porque ele vai ter tempo para aperfeiçoar algumas coisas do jogo dele, né? Mas eu acho assim que ele até com um potencial de, sei lá, daqui a um tempo, né? A gente fala assim que ele é, sei lá, o terceiro jogador do draft. Pode ser, entendeu? Ele é um excelente jogador. E se caso não, descer, né? Sim. Aí faz mais sentido. Eles erraram muito. Eles fizeram 3 escolhas de primeira rodada ano passado. É um absurdo eles não terem conseguido empurrar pro futuro essas escolhas, porque... ainda mais que não era um dos melhores drafts, né? Eu entendo que pros times... Acho que não tinha nenhum time querendo trocar a escolha de 2026 por escolha de 2025, porque todo mundo sabia que o draft de 2026 ia ser melhor. Ia ser melhor, né? Mas ainda assim, você fazer 3 escolhas de primeira rodada, eu achei que foi eles queimaram o capital de draft, o Brooklyn Nets. Vamos falar agora sobre o Dallas Mavericks. Dallas Mavericks, que é outro time que tá numa posição parecida com a do Brooklyn Nets, né? No sentido de, eles têm um cara que eles gostam, mas se esse cara não estiver disponível, na escolha 9, no caso do Dallas Mavericks, eles estariam dispostos a descer, que é o Braden Burries, né? Armador da Universidade de Arizona, né? Isso, a Universidade de Arizona, que, assim, de tudo que a gente falou do Daryl Zakoff, né? Agora tem um mundo que o Brandon Burries sai antes dele, né? Eles que são companheiros de equipe em Arizona. Eu gosto desse encaixe. Assim... eu tava escutando num podcast essa semana, eu não lembro qual foi o podcast, gostaria de dar o crédito. Os times que estão no top 10 do draft da NBA, normalmente eles se preocupam muito em selecionar o cara que vai ser... que tem potencial pra ser uma estrela, que você pensa, pô, se ele se encaixa isso, melhora nisso aqui, o cara pode ser um All-Star e tal. E acabam deixando passar jogadores que... talvez não tenham o mesmo teto, mas tem um piso muito mais alto, que se tornam bons jogadores na NBA, às vezes mais do que bons jogadores, né? E aí você vê esses caras saindo na 11, na 12, na 13, na 14, enquanto os times ali da 10, da 9, da 8, da 7 acabam com aquele chamado Bush na mão, aqueles jogadores que eles selecionaram e que o cara tá jogando no basquete chinês daqui a 3, 4 anos, né? Então, é algo que acontece. E aí eu olho pra um jogador como esse,
como o Braxton Burries, ele é um cara... Braden Burries, perdão. Eu olho pro jogador como o Braden Burries, eu não vejo ele com um teto de um cara como Kingston Flanning, Daryl Zakoff, Michael Brown, mas eu vejo poucas versões dele que ele não é um jogador útil na NBA, é um jogador que contribui, e talvez mais, a comparação que muita gente faz, e eu não tô sendo inédito aqui, mas eu vejo também, é o Nick Alexander-Walker, que, pô, foi uma baita Sim. contratação pro Atlanta Hawks, né? Então, se ele poderia fazer esse estágio, falando agora especificamente do Dallas Mavericks, ele poderia fazer esse estágio com o Kyrie Irving por alguns anos, e aí depois a gente vê se ele vai ter condições ou não de ser um armador em tempo integral na NBA, mas eu gostaria muito dessa escolha pro Dallas Mavericks. Tô pegando aqui as estatísticas dele, né? E o Combine, você pegar ele, por exemplo, ele é um cara que apresentou boas estatísticas, só as questões ali de tamanho e, vamos dizer assim, envergadura, né? Que eu acho que, assim, questão da mão, ali, algumas estatísticas assim, que ele ficou um pouco abaixo, mas as estatísticas de físicas, né? De vertical, de sprint, né? Ele apresentou bons números. E assim, você pegar os números dele no college, é um jogador interessante. Realmente, como você falou, por exemplo, acho que foi o Charlotte que draftou aqueles Sala 1. Sim. Tipo assim, um jogador que, cara, ele... vou pegar um jogador o francês Tidjane pela Salaam, possibilidade né? do potencial. Cara, pegou o Sala 1, cara. Você vê assim, um jogador que talvez na NBA... Não, gente, assim, o Arthur, né, o Salazar, ele é fãzaço do Charlotte. Cara, quando ele viu o Salão sendo draftado, aí tu fica assim, tipo assim, cara, às vezes, realmente, vamos dizer assim, cair da 6 para baixo, né? Às vezes vale mais a pena você pegar um jogador que talvez tenha um impacto instantâneo, né? O cara que já vai chegar na liga, já vai desenvolver, né? Não vai ter tanto trabalho assim. Por exemplo, o Sala 1 é um jogador que, cara, ele vai ter muito trabalho para virar na NBA, você percebe. Né? Por exemplo, o próprio foi o Jazz. Acho que foi o Jazz que pegou o Ken ontem, né? Acho que ele pegou o Ken ontem bem baixo, ficou na 13, eu acho. Sim. Né? Então, assim, é um jogador que é o George, jogador da 13. E assim, não era jogador com até que o Keanu também caiu muito, né? Ele caiu muito no draft dele, que ele chegou a estar ali top 10, top 8, que acaba realmente acontecendo isso. Vou pegar um jogador com maior teto. Que aí tem sempre assim, né? Tem os dois, três caras que tu fala assim, esses são os três top do draft. Aí ele, o 5, 6, o 7, o 8, aí começa a ser os times que não querem, ou que vão draftar pelo fit, né? Ou que vão pegar o melhor talento. Feito o Golden State que pegou o Kuminga. Sim. Vou pegar o Kuminga, que é o cara que tinha o maior talento ali da 7. O Kuminga, cara, eu falava com os meus colegas, eu falei assim, gente, o Kuminga do Warriors não vai dar certo. É um jogador que ele não combina com o sistema do Warriors, ele precisa de muita coisa ainda para se desenvolver. Pô, ele tem muito talento e tal. Ele é um cara, pô, o físico, né, fora da curva. Mas, cara, talvez eu achava que o Golden State tinha que pegar o Franz Wagner. Que já era um jogador que você assistia o Franz Wagner ali, tu falava, pô, ele tá praticamente pronto. E pro Golden State, ele faz sentido. Entendeu? Então, assim, o caso do Brandon Burst pode ser esse, pô. Ele ainda é um jogador que talvez não seja o cara de maior teto, vamos dizer assim, pô, cara, não. Mas, assim, ele pode ser um cara aqui para Dallas, que é um time também que Kyrie Irving vai voltar para a próxima temporada, né? Sim. Então, assim, o Cooper Flag, pô, já tá pronto. Você percebe que, né, uma coisa ou outra ali que ele vai ter que melhorar, mas, pô, para ele estourar de uma temporada de 20 para de 25, não vai custar muita coisa. Sim. Tem o Derek Lively, tem um time já ali, cascudo, tem o Nard Marshall. Então, assim, já é um time que talvez não seja o caso de fazer um rebuild extenso, né? Tem o Max Chris também, o Harry Play pronto também. Então, assim, é um time que talvez ele precisa de peças para, né,
para poder daqui a pouco voltar, sei lá, para um playoff, voltar para uma semifinal de conferência. É um time que tá em reconstrução, mas é um time que a fundação já foi colocada lá, né? Que é o Cooper Flag, né? Já tem uma baita fundação. Acho que o sonho pra eles, mas é impossível ele estar disponível na nova, é o Keontae Wagler, né? Que eu acho que seria perfeito. Eu acho muito difícil. Eu acho que ele é o sonho de muita gente, né? O Keontae Wagler, né? Armador de Illinois, baita arremessador. Eu acho que é um cara que pode ser até a escolha 5, eu diria, o Keontae Wagler. Não ficaria surpreso. Eu acho que ele vai acabar sendo a 5, eu acho. Pro Clippers ou quem tiver ali na escolha 5, né? Vamos falar de outros 2 times que querem subir, que são o New Orleans Pelicans e o Memphis Grizzlies, né? O Memphis Grizzlies que quer subir da 16, né? Eles que já têm a escolha número 3, eles têm a escolha número 16 também, e eles querem subir no draft, e o Pelicans não tem escolha de primeira rodada, né? E o Pelicans é um time que, se os outros 29 general managers da NBA têm obrigação de conversar com o New Orleans Pelicans, depois do absurdo que eles fizeram no dia do draft do ano passado, né? Aquelas que deu a escolha número... O Atlanta Hawks tem a escolha número 8, é por conta dessa troca que eles fizeram com o New Orleans Pelicans, né? Que, o Derek Queen, boa temporada de calouro, mas eles pagaram um preço totalmente fora da curva. E, assim, o Pelicans tem a escolha número 26, se eu não me engano. Tem a escolha número 36, perdão? Não. Eles têm uma escolha de segunda rodada. Isso, Eles têm que respirar e, terça-feira eu acho que não vai nem pra War Room. Não atende telefone, porque se eles fizerem alguma coisa, vai ser alguma merda, porque o que eles fizeram no ano passado. Então, o Pelicans eu proibiria se eu fosse o dono do New Orleans Pelicans. O Grizzlies, eu acho que é um time que tem um histórico tão bom nesse range aqui do... Eu acho que, assim, subir da 16 pra 6 eu acho um absurdo, mas eles têm um range muito bom com alas ali, fora do top 10, nessa região que eles estão. Eles selecionaram o Cedric Coward ano passado, então eu acho que se acontecer o Memphis Grizzlies, vai ser algo tipo, tem algum jogador que eles gostam muito na 13 ou na 14 aqui, do Hornets ou do Heat, ou quem sabe até na 12 do Oklahoma City Thunder, e aí eles pulam pra selecionar esse cara. E o Memphis Grizzlies eu acho que muito mais, assim, estão em lados opostos do espectro. Se o Memphis Grizzlies quer fazer uma movimentação no dia do draft por um ala, por algo do tipo, eles têm muito mais um histórico de, vamos confiar neles, do que o do Orleans Pelicans, que fez uma das maiores barberagens em dia de draft que a gente viu nos últimos anos. O Memphis tem uma equipe de scout legal, né? Porque, assim, as coisas da NBA, ela fica sempre muito norteada pelo resultado, né? E aí você pega o Memphis, que é um time que montou um core interessante que nunca chegou na final de conferência, por exemplo, né? Então as coisas na NBA sempre ficam muito norteadas pelo resultado, mas se você pegar os drafts do Wizards, do Memphis, teve Cedric Coward, teve o Jalen Wells também, jogador interessantíssimo. Então é um time que tem um histórico bom, né? Que tem um Desmond Bane. Desmond Bane, então é um grupo, um time que mostra que tem um trabalho assim, sempre com escolhas que fazem sentido, que diferente do Nets, que pegou 5 caras que, assim, um aqui, outro ali e tal, parece que foi pegando o que tinha. Então, assim, pro Pelicans, a escolha, a situação do Derek Queen ano passado realmente cria um ponto de interrogação ali grande. Porque, assim, você trocou, né? Porque eles trocaram uma escolha pela outra e deram uma escolha do ano seguinte que virou a escolha 8 pro Atlanta. Então, assim, e um jogador que não é um bom jogador, eu acho que tem futuro na NBA, mas não é por esse preço, né? Sim. Então, cria uma dúvida com o Pelicans. Acho que o Memphis pode estar de olho no... que aparentemente muitas equipes ali depois do top 10 estão de olho no Yaxel Vanderborg, né? Jogador que já tá ele tem a cara também do Grizzlies mesmo, porra. Não tinha parado pra pensar, ele tem muito a cara do Grizzlies. Eu acho que eles estão de olho nele ali, para sobrar uma escolha 10 ali, uma 11. Sim. O jogador que tem várias equipes ali pensando nele. Eu acho que pode ser o Grizzlies. A questão é que ele tem muito a cara do Thunder também, na 12. Muito. Tem muito a cara eu acho, do Warriors também, que acho que pode pender para um time, pender para um jogador mais pronto, né, pra
Sim. para ajudar a equipe. E só para eu gosto de fazer essa analogia, Lucas, a troca do Pelicans para subir pelo Derrick Queen, né, que foi assim, Derrick Queen virou um bom jogador. Mas não é a forma como você analisa, né? É a forma pelo preço. Se o Pelicans tivesse dado uma escolha protegida de loteria pro Hawks, já teria sido um preço muito bom que eles pagaram, assim, pro lado do Hawks, né? E uma escolha não protegida. É tipo assim, você tá com muita fome, e aí você paga R$ 200 pra comprar sei lá, uma Mac oferta, um combo do Burger King, algo do tipo. Vai matar tua fome? Vai matar tua fome. Mas não vale R$ 200, né? Você pagou muito mais, né? Do que foi, né? E realmente foi uma barbeiragem gigantesca do New Orleans Pelicans. Vamos passar agora para rumores de dentro, dos jogadores que já estão na NBA agora, né? Não do draft. Antes, lembrar pro pessoal que tá na live, que tá assistindo no YouTube, que tá escutando no Spotify, se inscreva lá no canal. Quase 40 mil seguidores, falta acho que 120 inscritos pra chegar a 40 mil inscritos, então vamos dar essa moral, vamos chegar a 40 mil. Quero muito aquela plaquinha dos 100 mil em breve, pra botar aqui atrás aqui no meu setup. Então dá aquela moral, se inscreve no canal, você que tá no Spotify, segue, deixa 5 estrelas, é muito importante também. Eu tenho postado muitos vídeos também, além do podcast, além dos vídeos curtos, vídeos um pouco mais longos também. Eu tô preparando um que eu tô bem tô bem curioso pra ver qual é que vai ser a reação, se o pessoal vai concordar com o ponto que eu tenho a fazer nesse vídeo. Mas vamos falar agora sobre o mercado da NBA. A gente teve 2... Aliás, tem mais um tópico sobre draft. São 3. Eu acabei... Tem mais um, Tem mais um, eu acabei esquecendo aqui, que é o Minnesota Timberwolves, interessados em subir no draft pelo LaBaron Philon Jr., né, armador de Alabama. Eles receberam ele para um workout e depois saem os rumores do que o Minnesota Timberwolves tá interessado em subir. Os Wolves têm a escolha número 28. O LaBaron no consensus é o 17º. Isso, 17º. Eu acho um pouco irrealista pra eles. Ainda mais é um time que recentemente já se desfez de capital no draft pra subir pelo Rob Dillingham. Não deu nada certo. Eles são muito ligados a uma possível troca por outros jogadores. Acho que o Giannis sai um pouco do range de preço deles e tudo mais. É um time que precisa de armador. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Mas eu ficaria muito surpreso se o LaBaron Philon Jr. chega num range ali que o Minnesota Timberwolves consiga subir por ele. É a procura do Minnesota, né? Por um armador. Eu acho que foi no começo dos playoffs, né? Quando eles emplacaram as vitórias, né? Contra Denver e tal, aí depois, né, foram seguindo. Eu faria assim, o Minnesota, acho que de fato eles precisam de um armador. Mas assim, talvez não seja aquele cara, vamos dizer assim, aquele armador puro. Sim. Aquele cara que... Eu falei assim, a minha assim, o jogador que eu gostaria de ver lá é impossível, não vai acontecer. Mas teria que ser um jogador desse perfil, era o Devin Booker. Eu acho que o Devin Booker seria o jogador... Só isso? Não, assim, não ele, né? Mas o perfil de jogador dele. Eu Entendi. acho que o LaBaron vai mais ou menos nessa ideia. Um jogador que ele arma bem, mas ele consegue pontuar. Porque eu falo assim, você vai pegar um jogador que só vai armar o jogo, sei lá, eu acho que não é o que eles precisam. Eles precisam de mais um jogador que consiga botar a bola na cesta também, porque Jaden McDaniels consegue, mas é irregular. Julius Randle consegue, mas é irregular. A gente viu nos playoffs que é um jogador irregular. Quando ele fez a boa série contra Denver, estreou contra Santo Antônio, e se você pegar os números do Minnesota de ofensivos com o Julius Randle de quadra, sem ele de quadra, é um negócio absurdo. A diferença assim, do playoff, um negócio absurdo. Então, assim, eles precisam de mais um cara que também consiga botar a bola na cesta. Então, não pode ser aquele armador, tipo, o cara só vai dar, sei lá, tipo, mal comparar assim, o Chris Paul, de 38 anos, né? Uns 3 anos atrás. Não pode ser, né? Eu acho que não tem que ser esse cara. Estão falando aqui no chat Austin Reeves, mas eu acho que eles não têm dinheiro pra isso. Não pode, mas o Austin Reeves era esse perfil aí, o Austin Reeves. Acho que seria um jogador... E no caso do Austin Reeves seria até bom, né? Porque ele tem as deficiências defensivas dele que seriam cobertas, né?
pelo Anthony Edwards, pelo Jeremy McDaniels, pelo próprio Rudy Gobert. Então, acho que seria um jogador desse perfil, seria o Austin Rivers. E eu acho que o LeBron vai muito por esse caminho. Só que eu também não vejo muito para onde como eles vão conseguir subir, né? E ele também não vai cair tanto assim, então. Lucas, antes da gente passar agora de vez para o mercado de trocas e free agents, renovações e tal, eu publiquei um vídeo nesse sábado com o meu top 10 jogadores na NBA atualmente, depois das finais da liga, né? Pra ver onde todo mundo fica e tal. Quem você teria na frente hoje? Anthony Edwards ou Jalen Brunson? Cara, difícil, cara. É porque a gente vai ficar muito mostrado. Assim, eu fiz um post lá na série contra a Atlanta. Uhum. Que assim, o Knicks começou mal, né? Uhum. Aí tava todo mundo, mas é porque o Jalen Brunson é aquela parada que ele é baixo, que não sei o que lá, blá blá blá. Aí eu acho que é no jogo 4, que eu acho que depois que eles ficaram 2-1, eu acho que é no jogo seguinte, acho que é o jogo 4 mesmo, acho que é no jogo Isso. 4. Que o Jalen Brunson joga muito. E aí tava aquele vídeo da Beck Hammond, tava toda hora Sim. passando, que ela falou que o Knicks não ia ganhar, porque eles não tinham um jogador nível A, porque. Aí o Perkins fala, mas e o Jalen Brunson? Ela, não, o Jalen Brunson é baixo, e só, sei lá, ela falou, o Curry, o Allen Iverson, aquela resenha. Aí Uhum. eu falei, aí eu postei assim, quando o Jalen Brunson joga mal, todo mundo aparece e falar, cara, agora, quando ele joga bem, fica um silêncio, porque ninguém fala do cara. O cara Sim. joga bem, pô, e ninguém fala, pô, não, aí é porque o cara, quando joga mal, o cara é baixo, quando joga bem, aí é qualquer um menos ele. Uhum. Aí eu falei isso lá contra a Atlanta. Aí eu falei assim, pô, gente, o Jalen Brunson, pra mim, nunca foi o problema do Knicks, porque ele é um cara que ganhou séries pro Knicks, pô. Sim. Jogos de playoff. E ele tem, tipo, sei lá, umas 3 corridas de playoff que ele jogou muito bem. Acho que só uma que ele foi mais ou menos assim. Então, assim, vou falar, acho que se eu falasse de Jalen Brunson aqui, acho que seria tranquilo, porque ele acabou de ganhar, né? Sim. Mas eu, sei lá, acho que eu ainda, se eu fosse um dono de uma equipe, eu acho que eu ainda montaria um time em volta do Anthony Edwards. Acho que. Mas assim, é porque, como eu falei, o Brunson deu certo com o Knicks, né? Tipo assim, eles Uhum. conseguiram montar um time para ele e ele Sim. conseguiu chegar lá. Mas acho que eu ainda iria com o Anthony Edwards. Mas, pô, o Brunson, se falar para mim que é o Brunson, porque acabou de vencer, tem que falar. Eu tenho o Anthony Edwards também. Foi recebido com alguma polêmica, Ih, mas teve polêmica? assim, eu também acho justo ter o Jalen Brunson, mas aquela questão, né? Os Knicks montaram o time perfeito ao redor dele. Acho que o Timberwolves ainda não conseguiu fazer isso. E beleza, eu acho que a gente talvez superestime muito a questão da altura, mas tem coisas que o Anthony Edwards com 1,95 m consegue fazer que o Jalen Brunson com 1,80 m não consegue, né? É coisa física, né? Então eu tenho o Anthony Edwards na frente. Então pro pessoal que tá no chat aqui, o Ah, Rafael... teve um campeonato, foi a Copa do Mundo que jogou, né? Estados Unidos foi com o Jalen Brunson, foi com o Austin Reeves, né? E com o Anthony Sim, Edwards. Cara, no basquete da FIBA, por exemplo, o Jalen Brunson, eu me irritei muito. Foi o Jalen Brunson e o Jared Jackson Jr. O Jared Jackson Jr. terminou o jogo com 3 rebotes na FIBA lá. Falei, pô, sim. como é que pode? O cara parar debaixo da cesta e não consegue pegar. E o Jalen Brunson era um cara, por exemplo, muito explorado, né? Aí realmente É, chegou no no quando basquete chegou no FIBA, Knicks. eu acho que o estilo de jogo do Jalen Brunson acho que se encaixa menos no basquete FIBA, Sim. né? Por causa da E aí questão chegou, por do... exemplo, chega na NBA, que tem o time todo montado para ele, né? Sim, O Jay, pô, os pivôs e tal. Ele conseguiu. Assim, eu acho que o grande mérito do Jalen Brunson, primeiro, que ele foi o cara que acreditou no projeto do Knicks. O sim. Knicks acreditou muito nele também, porque, Uhum, pô, todo mundo falava, cara, não vai ganhar, porque ele é baixo, não sei o que lá. Blá, blá. E ele acreditou no projeto. E assim, eu acho que ele fez dar certo também, né? Porque, por exemplo, eu botei numa previsão, aquela que você postar, faça a previsão no começo da temporada. uhum. Eu botava o Knicks na final da NBA, na minha previsão. Porque assim, se você pegasse o leste, pô, tirando o Celtics, tinha um time ou outro ali, tinha o Pistons e tal. Mas o Knicks foi o time na temporada passada que mais, né, incomodou o Boston, por exemplo. E perdeu para um Pacers que chegou muito bem na reta final da temporada, né? E o Pacers desse ano estava sem o Haliburton. Então, assim, acho que o Knicks Sim, chegaria na final. E o Brunson chegou lá, cara. sim. Com quem fosse.
Vamos seguir aqui, né? Só eu tava pro pessoal que tava aqui no Não, chat isso aí. falando do. Pô, mas teve polêmica com isso aí, o Teve, Edwards e o Brunson? teve, mas nada demais, não. Só o pessoal discordando mesmo. Vamos falar agora. CJ McCollum renovou com o Atlanta Hawks 1 ano, 21 milhões de dólares. Aqueles 2 joguinhos dele contra o New York Knicks deram ali. Garantiu. Pô, eu não imaginava que ele ia conseguir um contrato desse, de 21 milhões de dólares. Eu acho bom pro Hawks ter essa flexibilidade de ser um ano só. Tem aquele chamado trade kicker, né? Eu não vi de quanto, mas trade kicker é uma cláusula que se ele for trocado, o salário dele aumenta X%, né? Normalmente ali é 20, 30, 40% do salário e tal. Então, isso é, assim, não é uma cláusula que veta a troca, mas é algo que dificulta um pouco a troca, Isso. né? E o CJ McCollum aí, se ele quiser ir pro time que estiver oferecendo, ele pode abrir mão dessa cláusula e tudo mais. Porque você pensa, um contrato expirante de 21 milhões de dólares é um contrato extremamente trocável na NBA. Eu acabo achando essa renovação boa pro Hawks, apesar de eu achar que o valor é um pouco alto, é um ano só e o time precisa ainda de um armador, mesmo com o CJ McCollum. E aí, se o CJ McCollum sai, aí vira uma necessidade completamente desesperada da equipe para um armador, então eu gosto dessa renovação. Eu também, né? Acho que se eu olhasse 1 milhão, 20 milhões de dólares, perdão, 1 ano, 20 milhões de dólares, mas, pô, jogador experiente para um time que foi interessante esse ano, né? Porque eles conseguiram chegar no playoff, Sim. deram jogo com o Knicks e tal. Aí você vê que é um time que ainda, como você falou, precisa de um armador, precisa de jogadores experientes, porque, Uhum. né? É um time jovem, né? Trocou o Porzingis essa temporada também, né? Então é um time ainda jovem, tem o Jalen Johnson, Dyson Daniels, Kuminga, Sim. né? Então, assim, é um time que o Kogu, né? Então, assim, é um time jovem ainda, né? Uhum. E precisa de jogadores ali ainda pro vestiário, né? Veteranos. E o CJ McCollum é um veterano. Acho caro? Sim, mas pensando que o Atlanta ainda também não é um time que vai, acho que, brigar forte no leste, né? Com Boston voltando. O Pacers, vamos ver como é que volta o Haliburton, né? Uhum. Ainda não consigo enxergar eles, sei lá, na final de conferência. Então, acho que fica um ano, acho que fica um acordo amigável, assim, tanto para o CJ, que ganhou o contrato, que parecia que ele Sim. ia, sei lá, ir para o mercado de contrato mínimo, né? Sim. Parecia que ele ia para esse lado, mas e para o Atlanta também, que garante ele ali, e vai ter que buscar outros jogadores para reforçar, né? A Vamos ser bem posição. sinceros, aqui são os donos da NBA recompensando o CJ McCollum por ter pelo último acordo coletivo que ferrou a Brincadeira. vida dos jogadores. Os outros jogadores, de vez em quando, soltam uma farpa pra cima do CJ McCollum, né? Porque esse último acordo coletivo foi um absurdo. E claro que eu tô Foi um brincando, né? absurdo. Mas eu Mas acho que foi pra um mim bom. foi um absurdo. É. Pra mim foi um demais. Ficou um pouco demais. O outro jogador que renovou foi o Colin Gillespie, que uma Gostei. grande reviravolta na carreira dele. Ele assinou por 4 anos, 48 milhões de dólares. Ele que jogou em Vila Nova, inclusive, né? O Colin Gillespie não jogou com os parceiros da galera de Vila Nova, mas jogou na Universidade de Vila Nova, né? E ele é um cara que jogou pouco no Nuggets, aí passou muito tempo na D-League e tal, aí foi pro Phoenix Suns, assumiu a titularidade num time ali, cidade de terra arrasada após Kevin Durant, e jogou muito bem, 12 pontos por jogo, jogando 28 minutos, arremessando 40% de 3, e se encaixou perfeitamente ao lado do Devin Booker, né? Que a gente já teve aquele experimento Devin Booker armador em tempo Isso. integral que não deu muito certo, Não se mas deu ele certo ainda é isso. um guarde que vai ter muita bola na mão, né? E o Colin Gillespie se encaixou muito bem. Eu acho que ter esse cara por 12 milhões por ano, eu achei que uma baita de uma barganha pro Phoenix Suns. Inclusive, eu acho que o Colin Gillespie, se ele tivesse esperado um pouco mais, ele poderia ter conseguido até algo melhor, né? Mas, pelo jeito, ele deu prioridade em ficar em Phoenix. Acho muito bom esse contrato pro Suns. Eu gostei. As duas também. Eu gostei saiu hoje, né? Não tava na nossa pauta, mas já emendando. O Jordan Goodwin também renovou, né? Eu gostei também. Sim. Muito bom. Muito bom. Jogou no Lakers. Lakers perdeu, Legend. mas perdeu. Eu nunca entendi. Ele deu de graça, né? Basicamente, né? Porque tinha um problema. Se o Lakers não poderia assinar com o Smart se ele renovasse com o Jordan Goodwin. Aí o Lakers deu prioridade para trazer o Smart e deixou o Jordan Goodwin sair. Sim. Porque ele tinha contrato até o final da temporada. Mas o jogador também que jogou bem em Phoenix também essa temporada. Bom defensor. Até acima do que eu esperava. Porque no Lakers tinha jogo que ele
tijolava o aro, defendeu muito bem, mas esse ano ele teve bons jogos arremessando. E o Colin Gillespie, cara, foi um jogador assim que, acho que além do Dylan Brooks, que surpreendeu, vamos dizer assim, né? Porque quando teve a troca, todo mundo falou, pô, Dylan Brooks e tal, manda embora. Não, ele surpreendeu essa temporada, né? O Dylan Brooks surpreendeu. E eu acho que o Colin Gillespie vai nesse caminho aí. E realmente, poderia ser um jogador que talvez conseguisse mais dinheiro em outro lugar, ou se esperasse mais um pouco. Mas acho que assim, a troca a renovação para o Suns, as duas, né? Muito boas aí. Para um time também que acho que com alguns ajustes também pode incomodar mais ali no Oeste também, né? Um ajuste ou outro ali, talvez conseguir mais algum ala. Mas é um time que, mantendo as peças, acho que é o que eles têm para fazer, né? Tentaram essa dobradinha do Booker com o Grayson Allen. Deu certo, mas acho que com o Gillespie acho que deu mais certo do que com o Grayson Allen. Acho que o Grayson Allen, acho que ele cumpre um outro papel, mais de arremessador, né? Ter a bola com ele, acho que já não é tão interessante. Arremessar a bola e botar o pé na frente dos outros pra tropeçar é o papel do Grayson Allen. Dele. Sim. Pessoal, momento Cazé TV aqui, se inscreva no canal, a gente tá quase chegando em 40 mil inscritos, vamos dar aquela moral aqui, se inscreve no canal. Vamos falar... Cara, eu tinha colocado aqui, eu tinha falado no podcast, que a próxima vez que eu ia falar sobre o Giannis Antetokounmpo ia ser quando ele fosse trocado. Que eu não ia mais falar, mas eu estou aqui quebrando a minha regra. Quebrando o protocolo. Sim, exatamente. Parece que o preço que o Milwaukee Bucks está pedindo pelo Giannis cresceu, porque parece que tem mais times interessados e tudo mais, e a gente tá chegando no dia do draft e nada ainda, né? Nada dele ser trocado. Parecia impossível ele... Na abertura da próxima temporada ele tá no time, mas até agora nada aconteceu. E teve determinado momento na janela de trocas que parecia impossível ele continuar no time depois da janela de trocas, e ele continuou. E segundo a imprensa dos Estados Unidos, Boston Celtics e Miami Heat são os maiores interessados. A questão do Boston Celtics é que normalmente não vaza coisa do Boston Celtics. Não. Normalmente quando acontece alguma coisa, uma troca, uma movimentação, você descobre quando ela aconteceu. É aquele tweet do Shams, o Jrue Holiday foi trocado por Portland Trail Blazers. O Porzingis foi trocado por Atlanta Hawks. Não tem assim... Pô, a gente não passa 2 semanas... Pô, será que o Jrue Holiday vai pro Portland Trail Blazers? E fica, especula... O negócio acontece e aí sai. Para tá vazando isso... É alguém querendo... É alguém no camp do Giannis. É alguém do lado do Milwaukee Bucks. Querendo colocar pressão no Boston Celtics. Querer fazer a torcida ficar animada pelo Giannis. Então, a questão é... O Boston Celtics... O que eles precisariam fazer é mandar o Jaylen Brown. E aí você acredita que o Jaylen Brown iria para um terceiro time. Esse terceiro time mandaria escolhas, jogadores jovens, o que seja... Pro Milwaukee Bucks. Os Celtics mandariam escolhas pro Milwaukee Bucks. E a troca aconteceria. Eu li alguns rumores que o Celtics estaria tentando ali... Pô, será que a gente precisa mesmo mandar o Jaylen Brown? Será que a gente não tem como fazer essa troca sem incluir o Jaylen Brown? Que aí é impossível, matematicamente não funciona uma troca como essa. E do outro lado é o Miami Heat. O Miami Heat, que é aquele pacote que já ofereceram pros outros 29 times, que é Tyler Hero, as escolhas que ele tem, Kelly Warren, sei lá, Rami Harkes e tal. E parece que não anima o Milwaukee Bucks, esse pacote. E aí começa a surgir rumor do Detroit Pistons entrando nessa troca, recebendo o Tyler Hero e mandando algo pra Milwaukee. Eu nunca vou perdoar o Coast to Coast quando eles tweetaram que Detroit Pistons entra no negócio de Giannis. Aí é porque entraria como terceiro time pra receber o Tyler Hero. Eu por um segundo pensei, saiu uma notícia que meu time vai conseguir o Giannis. Cade Cunningham e o Giannis Antetokounmpo. Eu nunca vou perdoar o William e o Caio do Coast to Coast por isso. Mas, enfim, esse é o cenário de momento do Milwaukee Bucks, do Giannis Antetokounmpo. Eu ainda acho, se eu tivesse que apostar hoje, Lucas, eu acho que é o terceiro time surpresa que a gente não tá discutindo muito.
É um Portland Trail Blazers, é um Atlanta Hawks, é um time que chega na última hora. Pô, é isso que vocês querem? Toma, vamos fazer essa troca. Porque eu acho que o fato de a gente estar semanas discutindo Miami e Boston me faz crer que eles estão longe em termos de preço e não vai sair essa troca. Pra mim, o time. É porque, assim, né? Parece que o Bucks realmente quer muita coisa, né? Porque virou leilão, né? E Mas o deveria, time. né? O Giannis Antetokounmpo. Sim, pô, ele é muito bom. Eu falo com a. Pô, eu não sei quem é que foi, acho que foi o Space. Acho que foi eu falando com o Space, eu acho. Falei, cara, o Yannis é muito bom, cara. Tipo assim, tava aquele rumorzinho do Rocket, que acho que era atrás, né? Que teria que mandar o segundo pro Bucks. Eu falei, cara, se tiver que mandar, manda, pô, porque o Yannis é o Yannis, cara. É um Sim. cara que tá há anos aí já, pô, é sempre lá, 28 pontos por jogo, 29 pontos por jogo. Cara, Sim. tu dá um time pra ele, ele vai bater final de conferência. Então, assim, mas acho que Só o time que o Nebacetim que não mandaria o Jaden McDaniels, né? Então, cara, é isso que eu falei. Nebacetim, pra quem é do Twitter, é um perfil. Ele é muito engraçado. Sigam ele lá. E ele é torcedor do Wolves maluco. É aquele torcedor do Fluminense que. Pô, não é história pra rir, né? Mas ele é o torcedor do Fluminense que o torcedor do Flamengo roubou a mochila com um documento. É uma das grandes figuras do NBA Twitter Brasil. E ele é um dos caras que são contra mandar o Jaden McDaniels numa troca pelo Giannis. E assim, cara, é o Giannis. Você não vai conseguir. O Celtics não vai conseguir o Giannis sem mandar o Jaylen Brown. E talvez não seja suficiente com o Jaylen Brown. E os times da NBA, eles querem pegar um jogador, mas sem mandar nada. Porra, não tem como. Pra mim, o time que deveria ser agressivo pra conseguir o Giannis é o Minnesota, cara. Pô, se o Minnesota falar, eu gosto muito dele, McDaniels, cara, muito mesmo. E ele tem uma parada também que eu acho que o Edwards gosta muito dele também, né? Aí Sim. talvez ter essa coisa de, não envolve em troca, mas... Aquele famoso, eles têm o Kevin Durant, mas nós temos o Jaden McDaniels. Mas, sei lá, cara, acho que pro Minnesota aqui, eu acho que se o Giannis ali seria um negócio absurdo, assim. Se eles conseguissem manter uma base, né, que eles têm hoje, né, e conseguissem adicionar o Giannis, aí eu não sei qual seria o preço, tem questão de pique também de draft, que a gente já falou aqui que o Timberwolves está um pouco, né, com essa questão do draft, com as escolhas, né, mas você botar Anthony Edwards e Giannis no mesmo time, aí já fica... o negócio fica mais sério. Agora, Sim. Boston Heat realmente parece que não vai sair do papel, né? Não parece. E agora, assim, momento clubista por um segundo. Eu gostaria de ver o Tyler Hero no Detroit Pistons. Eu acho que ele seria um bom encaixe com o Cade Cunningham. Eu acho que ele seria o arremessador que o time precisa. Ele seria o cara capaz de criar ali ofensivamente. Se for o preço que os Pistons tiverem que colocar nessa troca for tipo Ron Holland e uma escolha muito protegida de primeira rodada, e talvez mais um contrato ali pra encaixar, e eu não sei qual contrato seria, eu faria se eu fosse o Detroit Pistons, porque eu acho que o Tyler Hero seria um bom encaixe. É um jogador dos sonhos? Não. Tem limitações defensivas? Tem, mas se você substitui um jogador que tem limitações defensivas no Duncan Robinson e coloca o Tyler Hero, que tem limitações defensivas também, mas consegue fazer muito mais ofensivamente do que o Duncan Robinson, eu acho que seria bom pro Detroit Pistons. Então eu gosto da ideia do Detroit Pistons se envolvendo nessa troca. E teve aqui no chat, alguém mandou uma mensagem, agora eu perdi, mas tem rumores também de aí o Lakers entrar como um quarto time, com o Isaiah Stewart indo pro Lakers, e o Lakers mandando coisas pro Milwaukee Bucks. Você é torcedor do Los Angeles Lakers, Lucas? Isaiah Stewart ir pro Lakers significa que o LeBron não vai renovar, porque eles se odeiam. Né? Assim, pro LeBron a mensagem foi clara, né? O time é do Luka Doncic. E o Luka já falou, cara, eu quero pivô atlético que consiga... Ele já falou, deixou claro pro Lakers assim, ó. Eu quero que vocês me deem jogadores que possam arremessar e defender e pivôs. O resto... Então, assim, o LeBron, eu acho assim, complicado, né? A situação dele, assim, de a gente entender o que vai acontecer, porque tem o Lakers ali como principal, mas tem o Golden State, né? Que tá muito interessado. E eu falei com meus amigos durante a temporada, falei, olha,
eu acho que se o LeBron não renovar com o Lakers, ele vai para o Golden State. Até mais que o Cleveland. Porque a situação do Cleveland para conseguir o LeBron não é muito fácil. Não é. Eu acho que o Golden State tem mais armas, né? Para conseguir o LeBron. Pro LeBron ir pro Cleveland Cavaliers, teria que ser uma sign and trade, que ele vai pra Cleveland e a equipe manda o Jared Allen pro Lakers. Que acho que não seria o Evan Mobley, né? Seria loucura, acho que eu mandar o Evan Mobley. Não ia ser o Donovan Mitchell, muito menos o James Harden. Então, teria que ser o Jared Allen, que eu acho que seria um bom encaixe pro Lakers. Só que aí, o LeBron só poderia assinar até o salário do Jared Allen, porque o Cleveland Cavaliers não pode receber mais salário, porque tá acima do second apron, né, do segundo teto. Então o LeBron poderia assinar no máximo um contrato que seria um ano, $30 milhões. Então não sei se ele tá com esse apetite todo, né, pra voltar pra casa. Mas eu acho que o Isaiah Stewart seria um bom encaixe. Eu gosto do Isaiah Stewart. Eu acho que ele acabou um pouco exposto ali nos playoffs. Ele não fez bons playoffs, mas ele é um bom defensor. Ele é um cara que é brigador. Se é óbvio. Eu gosto bastante dele. E o Luka tá precisando de jogador assim. Sim, eu acho que seria um bom encaixe pro Lakers, inclusive. Vamos falar agora sobre... Eu vi nessa troca que também iria o Kelly Oubre também pro Lakers. Acho que o Lakers pegava o Isaiah Stewart e o Kelly Oubre. Aí a gente não sei até que ponto isso é verdade, né? Mas pelo que eu vi era isso. Aí é aquela coisa que você, torcedor dos Lakers, tem, né? Que é o direito divino de ter todos os jogadores que vocês querem, né? O Lakers... todos os jogadores... Mas o Kelly Oubre eu não sou muito fã, não. Assim, gosto de mais. Assim, é o cara que seria o pivô para o Luka pegar a ponte, mas fora isso, aí eu já começo a ter minhas questões com ele, que é meio sonolento, joga naquele vai, não vai, entendeu? Aí. O torcedor do Lakers é muito arrogante mesmo, é impressionante. Pô, mas cara, eu passei um ano inteiro, cara, com o DeAndre Ayton e Jackson Hayes, cara. Assim, é um negócio absurdo, cara. O Jackson Hayes é deprimente o que ele tá fazendo pra continuar jogando cara, no Lakers. Ele pegou nacionalidade... Pra quem não viu, ele pegou nacionalidade da Eslovênia pra jogar pela seleção da Eslovênia. Eu nunca vi um jogador puxar tanto o saco da estrela do time como ele tá fazendo com o Luka. Só pra ficar no time, cara. E assim, tem uma alta chance do Lakers começar a próxima temporada com o DeAndre Ayton e Jackson Hayes de novo. Aí, cara, entendeu? É impressionante. Eu tô falando do Kelly Oubre aqui, mas se ele vier também, ó, DeAndre Ayton e Jackson Hayes, cara, ele pega a camisa e joga. Entendeu? Vamos falar agora a gente já falou do Minnesota Timberwolves, né? Mas parece que o Timberwolves teria interesse no Josh Giddey, armador do Chicago Bulls. Parece que é real. A equipe precisa de um armador, a gente já discutiu isso aqui, né? Mas eu acho que seria péssimo pro Timberwolves. Eu não consigo ver como que na NBA em 2026 você vai conseguir fazer um bom lineup titular com Josh Giddey, Julius Randle e Rudy Gobert. Vai ficar muito achatado em termos de arremesso. Eu não acho que é o cara que... Eles precisam de alguém que... O Josh Giddey é um cara que é só efetivo na bola, né? E não arremessa. Então, você tendo o Anthony Edwards, você precisa ter um cara que jogue bem fora da bola também. E o Josh Giddey não é esse cara. Você falou, como você desenhou, né? Eu acho que o encaixe, né? O espaçamento ia ficar muito complicado. Ainda mais porque o Julius Randle, assim, se tem um jogador que me irrita é o Julius Randle, porque é o seguinte, ele é tido como a segunda estrela do Minnesota, né? E aí tu pega os números do cara no playoff de ataque, que é o que a gente assim, pô, o Anthony Edwards jogou o playoff basicamente zoado, né? A maior parte do playoff ele jogou 50%, vamos dizer assim, 60%, né? Aí tu pega os números do segundo cara, que era para ser o cara, que quando o primeiro jogador não tá tão legal, é um negócio assim, assustador os números ofensivos do Julius Randle. Aí você vai trazer mais um cara que você já tem o Rudy Gobert que não arremessa. Aí você tem o Julius Randle que é inconstante no arremesso. O Jaden McDaniels também não é aquele cara que arremessa de fora com constância também. Fica um espaçamento esquisito, né? Botar mais um cara também que ele consegue fazer o quê? Infiltrar, chegar perto da cesta para pontuar ou passar a bola. Então, assim, fica um negócio meio... que não faz sentido. Porque, assim, quando eles trocaram o Kate pelo Julius Randle, eu não gostei. Eu falei assim, cara,
Por que tu vai trocar o KT, que é um cara que... Ele é o único cara do time que espaça a quadra, pelo Julius Randle, que vai ser mais um jogador quando espaça a quadra. Aí, beleza, pô, o Wolves chegou na final de conferência, porque, pô, é um time encaixado, tem um bom técnico. Mas na hora que precisou, o Julius Randle não chegou junto. E assim, e aí o KT hoje é campeão da NBA. Então, assim, aí você vai trazer mais um outro cara pra ferrar ainda. Não combina, não faz... Não faria muito sentido. Apesar dele ser um bom armador, mas no encaixe do time não faz muito sentido. Só um detalhe aqui, eu tô com a live aberta aqui no YouTube, né? Então tem um delayzinho entre aqui e aqui. Sim. E eu fui beber um gole d'água, me molhei todo, me babei todo aqui. Então todo mundo viu em tempo real eu me babando todo aqui. O último tópico que a gente tem aqui é o Los Angeles Clippers disposto basicamente a mandar a escolha 5 pelo Jaylen Brown, né? Pra entrar ali naquele bololô da troca pelo Giannis, né? E aí você recebe o Jaylen Brown, aí a quinta escolha iria pro Milwaukee Bucks. O Clippers, eles parecem que eles estão numa encruzilhada, eu diria, né? Porque eles são muito ligados a esse tipo de cara, Giannis e Jaylen Brown e tal. E uma forma ali de juntar esse cara com o Kawhi, Darius Garland, que jogou muito bem depois que ele chegou da troca ao Cleveland Cavaliers e tal. E tentar mais uma vez. Mas se eles não conseguirem esse cara, eu acho que eles vão pra outra direção. Que é, vamos trocar o Kawhi, ele é inspirante, não podemos deixar ele embora de graça, ou então vamos trocar ele antes que a NBA puna a gente pela história lá do pagamento por fora do teto salarial e tal. Então eu acho que o Clippers tá meio que nessa encruzilhada aqui, né? E eu só não sei se a quinta escolha é suficiente pelo Jaylen Brown. Pra ser bem sincero, acho que eles teriam que colocar mais coisa na mesa aqui pra fazer esse negócio funcionar. E pro Celtics, assim, eles têm que botar o Jaylen Brown na mesa pra fazer a troca. E sim, eu acho que se eles conseguem... Se aí eles pegam, sei lá, você pode mandar uma proposta de, sei lá, 4, 5 escolhas de primeira rodada, mais pick swaps, aí você começa a ter um volume muito grande de escolhas no draft e tudo mais, e aí talvez você consiga convencer o Milwaukee Bucks. O Clippers, pelo que eu vi, o Kawhi, o time que mais foi ligado a ele foi o Golden State também, né? Sim. É o time que mais foi ligado. Aí eu nem sei como é que ficaria a questão financeira. Eu acho que, não sei como o Golden State conseguiria fazer. Eu acho que o mais normal seria de mandarem o Jimmy Butler, né? Sim. Pelo que eu entendi, teria que mandar o Jimmy Butler, né? Porque a ideia deles era tentar pegar o Kawhi e, quem sabe, conseguir juntar o Curry, o Kawhi com o LeBron. Foi isso que eu entendi que eles queriam fazer. Sim. Então, assim, financeiramente, para essa troca dar certo, teria que mandar o Jimmy Butler, que vai voltar de lesão. Então, assim, também faria sentido ali você ter o Jaylen Brown com o Jimmy Butler. Né? Faria sentido. Mas pensando pro lado do Celtics, né, nessa troca do Jaylen Brown, é aquela, se eles realmente forem para esse lado de vamos pegar o Giannis, temos que pegar o Giannis, acabou o Jaylen Brown, beleza, até mais ver, vamos pegar o Giannis, que pô, o Giannis vai... É aquela coisa, eles, realmente, você vai ter que botar mais coisa na mesa, acho que só uma pick 5, acho que não seria tão convincente, mas também pode ser aquela coisa assim, chegaram pro Giannis e para os empresários, ó, a gente vai fazer a troca. Vamos botar na mesa e tal, vamos fazer a troca. Querendo ou não, também o Clippers começa a ter um poder de barganha, né? Porque para a troca sair, vai ter que botar o dinheiro na mesa. Então, assim, talvez, sei lá, mais uma ou duas, sei lá, mais duas escolhas, talvez já balançaria ali um pouquinho o Boston, né? A trocar. Que a gente tem que ver em qual pé tá isso, né? De assim, vai ser trocado ou não vai, né? Ou não vamos fazer, ou talvez tá negociando ali. Se chegar no ponto de a gente vai fazer a troca, aí acho que o Clippers começa a ter um pouquinho do poder de barganha, assim, de conseguir ele. Fala assim, ó, vocês querem fazer a troca? Então, que tem que botar, a proposta é essa daqui. Então, sim. Né? E ao mesmo tempo o Celtics pode chegar, pô, Atlanta Hawks, o que vocês pagariam aqui pelo Jaylen Brown? Porque eu acho que faria todo sentido. Ele é de Atlanta, né, o Jaylen Brown, né, outro time que faria muito sentido. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no ONERFOR
Tree. Agora tá melhor que o outro, né? Tá melhor que o outro. Eu sou um grande sommelier de arrobas no Twitter, né? Quem escuta o podcast de NFL aqui, a Ana Carolina Brasil, que participa aqui sempre, ela tem uma das piores arrobas de Twitter, né? Parece que é um perfil de fã do Derek Carr, arroba Carr Brasil. O Guilherme, eu fiz uma observação similar na última vez que ele participou, e agora tá com uma arroba bem melhor, mas acompanhem lá o perfil dele, muitos tweets sobre Copa do Mundo, sobre NBA. Agora é a Copa do Mundo, Hoje e tá a Copa do Mundo. Maior fã do Lamine Yamal que existe no Rio de Janeiro, pelo menos. Então sigam ele lá. E terça-feira, na madrugada de terça pra quarta, a gente vai gravar podcast falando sobre as escolhas do draft. Lucas, muito obrigado pela participação e até a próxima. Eu que agradeço vocês, eu espero que a galera tenha gostado aí. Se alguém discordou de mim, depois me segue lá, a gente troca ideia. Sou um cara muito aberto também, como é que é? As mais diferentes opiniões, né? Eu acho que, conversar é maneiro, então espero que vocês tenham gostado e terça-feira a gente tá junto de novo. E só duas últimas coisas. Perguntaram aqui qual é o seu time. A gente falou Lakers, né? Você torce pelo Los Angeles Lakers. E outro ponto, eu fiz essa nota mental de falar isso e acabei esquecendo. Sobre a situação do Minnesota Timberwolves, o foco deles tem que ser renovar com a Ayo Dosunmu. Renova com a Ayo Dosunmu, não faz muita loucura. Josh Giddey, a Ayo Dosunmu, eu acho que ele é bom o suficiente pra ser o armador. 40 pontos, né? Nos playoffs, tem que... É bom o suficiente pra ser o armador ali ao lado do Anthony Edwards. Então é isso, pessoal. Podcast amanhã, segunda-feira, ao meio-dia, sobre NFL, como vocês já estão acostumados. E depois a gente volta. Não vai ser ao vivo, vai ser gravado. A gente vai postar na madrugada de terça pra quarta o pós-draft, analisando as 30 escolhas da primeira rodada. Um grande abraço a todos